Nós estamos aqui e somos essenciais. Produzimos de forma responsável e segura insumos para todas as indústrias, do agronegócio à indústria química, para a construção civil e geração de energia. Estamos presentes em todos os setores da economia. Somos o início, somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturis. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração.
IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Uma satisfação, sou diretor do CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, meu nome é Fernando Lins, nosso centro pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia. É uma grande honra o convite e estar aqui como moderador desse painel. Agradecemos a presença nessa sessão dos seguintes especialistas: José Luiz Gordon, economista pela USP e mestre e doutor pela UFRJ. Ele é diretor de planejamento da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Agradeço também a presença de Eduardo Augusto Airosa Galvão Ribeiro, engenheiro, mestre e doutor em metalurgia pela USP, presidente da CBMM, Companhia Brasileira de Mineração, de Metalurgia e Mineração. E Cláudia Diniz, engenheira, mestre e doutora em metalurgia pela UFMG e diretora executiva do Mining Hub. O E-Mineração é uma iniciativa do IBRAM e tem por objetivo posicionar o setor mineral como impulsionador da retomada econômica do Brasil por meio de ações. O evento virtual conta com os seguintes patrocínios: patrocínio Master da Mineração de Minas e o patrocínio Ouro da AngloGold Ashanti, Kinross e Dassault. Esse painel tem o objetivo de oferecer uma visão do estado da inovação do nosso setor mineral, aqui no Brasil, seus desafios, oportunidades e, quiçá, sugestões que fiquem aí registradas para melhorar o setor nessa retomada após essa pandemia. Fiquem à vontade aí os nossos prezados que estão na audiência para interagir no nosso chat. Ao final, teremos o tempo para responder perguntas. Então, vamos começar pela ordem de apresentação. Primeiro, um tempo médio de 4 minutos para o Luiz Gordon, da Embrapi. Por favor, Luiz Gordon. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer aí o convite para poder participar desse evento e falar
sobre pesquisa e desenvolvimento para o setor de mineração, agradecer ao Fernando aí que está moderando. Lembrar que ontem, pela manhã, foi assinada a parceria entre Embrapi e IBRAM para trabalharmos conjuntamente para estimular mais projetos de inovação para o setor. A Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, tem como função fundamental, essencial e estrutural apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento do setor produtivo brasileiro, fomentando a parceria entre centros de pesquisa credenciados à Embrapi e empresas, ou seja, conectando a demanda das empresas para projetos com centros de pesquisa que são credenciados à Embrapi. Hoje, no atual momento, nós estamos com mais de 50 centros credenciados em diferentes áreas, em diferentes competências, novos materiais, inteligência artificial, internet das coisas, manufatura 4.0, na parte de química, biotecnologia, muita coisa para a área de resíduos sólidos e muitos outros. E a Embrapi fomenta com recursos não reembolsáveis esses projetos, ou seja, aquele recurso, entre aspas, a fundo perdido para a empresa. Então, quando a empresa vai fazer um projeto com um centro de pesquisa credenciado à Embrapi, ela, além de ter o apoio de algumas das melhores instituições do país, ela também tem o seu custo, o seu risco reduzido pelo apoio financeiro que a Embrapi traz nesse projeto com recursos não reembolsáveis, né? A Embrapi já apoiou na sua história quase 1.000 projetos, né? Na verdade, esses 1.000 projetos foram com 41 instituições, as outras 15 que estão entrando agora nesse mês, e desses mais de 900 projetos, em torno de 120 deles, um pouquinho mais, estão ligados à área de mineração, ou seja, mais de 10% dos projetos que a Embrapi já apoiou estão ligados ao setor mineral. Projetos para diferentes áreas, parte de resíduos, projetos para parte dos próprios equipamentos que são utilizados nas minas, usando inteligência artificial e uma série de outras coisas. E depois eu vou poder falar um pouquinho mais com calma sobre isso. Então, a Embrapi tem se mostrado um instrumento muito importante para conectar o setor produtivo com os centros de pesquisa, fomentando esses centros. E o setor mineral hoje é um setor extremamente inovador, né? Eu acho que é uma coisa que pouco se fala no Brasil sobre a capacidade de inovação do setor mineral brasileiro, né? Parece que esquecem de falar isso. Eu tenho defendido muito isso quando eu tenho falado que o setor mineral brasileiro é muito inovador, e eu vejo isso pela Embrapi, a quantidade de projetos que nós temos apoiado, e projetos que envolvem grandes empresas, projetos que envolvem pequenas empresas, projetos que envolvem empresas da cadeia, projetos que envolvem grandes empresas e startups conjuntamente, fazendo P&D de alta competência tecnológica, high-tech, ou seja, tem muita coisa acontecendo, ajudando muito o setor mineral. A Embrapi já foi fazendo, e é um setor extremamente inovador. E a Embrapi pode sim ser um instrumento. Eu convido todas as empresas que estão assistindo aqui para se apropriarem desse modelo Embrapi, porque a Embrapi tem que ser um instrumento da inovação do setor produtivo. Convido todas as empresas que tenham interesse para se aproximarem das unidades da Embrapi. Uma coisa muito importante da Embrapi, para finalizar a minha fala inicial aqui, é que a Embrapi não tem edital para projetos das empresas. A qualquer momento, quando a empresa tem uma necessidade, ela procura uma das nossas atuais mais de 50 unidades Embrapi e tem materiais, novos materiais, uma série de outras áreas, né, de interesse de vocês. Procura, negocia o projeto direto com essa unidade Embrapi, com esse centro de pesquisa, fecha o projeto e aprova o projeto com a instituição. Não tem valor mínimo para projeto, tá? A gente apoia, em média, 1/3 do valor do projeto com recurso não reembolsável, mas em alguns casos a gente pode chegar a 50% de apoio. Por exemplo, quando é um projeto de internet das coisas, manufatura 4.0, e envolve mais que uma empresa. Então, a gente convida as empresas a acionarem mais ainda, já queremos entender ainda mais esse setor, nas diferentes possibilidades que existem. Vocês podem procurar a Embrapi para ajudar o setor, que é um setor extremamente inovador,
com uma grande capacidade que vem inovando em várias áreas, ou seja, nós temos projetos que vai desde inteligência artificial até novos, passando por novos materiais e chegando toda a parte de resíduos sólidos, ou seja, que é super importante o que fazer com esse resíduo, como agregar valor. Então, um conjunto variado tenho visto de projetos sendo apoiados pela Embrapi do setor mineral. Fernando, você está no mudo. A CBMM produz... Obrigado. Eduardo, deixa só um comentáriozinho rápido aqui. Aproveitando o gancho do Gordo, com base na taxa de inovação que a Pintec, pesquisa de inovação, né, que o IBGE lançou em abril, a mineração, para quem não sabe, muita gente da audiência não sabe, a taxa de inovação é aquilo que as empresas declaram que inovam, né? Inovam em P&D, inovam em compra de equipamentos, inovam em consultoria, isso tudo faz parte do pacote de inovação. E a mineração, que eu acompanho bem de perto, ela, entre os anos 2000 e 2011, tinha uma taxa de inovação de 20%, mais ou menos. Ou seja, 20% das empresas declaravam que faziam inovação. Deu um pulo de 2014 para 40%, né, que talvez bata aí com o que o Gordo está falando aí, de um crescente interesse em inovar. E, claro, com essa crise econômica, em 2017 caiu para 15%. Só para dar um dado aqui que a maioria das pessoas não conhece, né? Por favor, agora, Eduardo, da CBMM. Obrigado. Boa tarde a todos. A CBMM produz produtos industrializados de nióbio e desenvolve aplicações para esses produtos. A nossa história, de mais de 60 anos, está ligada tanto à tecnologia quanto à inovação em processos produtivos na área de mineração e metalurgia e a tecnologia de aplicação. A aplicação é muito importante porque ela é responsável pela criação e desenvolvimento de mercado. O nióbio aqui em Araxá foi descoberto pelo geólogo Djalma de Guimarães na década de 50, e o nióbio é um metal, mas ele se encontra na natureza na forma oxidada. Então, o primeiro grande desafio foi transformar um conjunto de minerais, e o nosso minério tem cerca de 2,5% de dióxido de nióbio, em um concentrado, porque esse conjunto de minerais sem concentrar não tem valor econômico. Então, o primeiro grande desafio foi desenvolver um processo para concentrar e levar de 2,5% para cerca de 55%. Então, esse foi o primeiro grande desafio com tecnologia própria desenvolvida pela CBMM. Depois, o segundo desafio foi como transformar esse concentrado em produtos industrializados. Então, nesse caso, envolve processos químicos, processos metalúrgicos, que foram desenvolvidos pela empresa em conjunto com o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Então, são processos proprietários que permitem um melhor cuidado com o meio ambiente, maior produtividade e custos mais competitivos. Do lado da aplicação, nós trabalhamos em conjunto com universidades, com centros de pesquisas, com clientes, para desenvolver um mercado para esse nióbio. Porque se nós voltarmos ao início da década de 60, o mercado era de cerca de 1.000 toneladas. E esse nióbio era utilizado principalmente na forma metálica para aplicações que envolviam altas temperaturas e resistência à corrosão. Na década de 60, foram desenvolvidos aços com propriedades melhores, com pequenas adições, que pequenas, menor do que 0,1% de nióbio. Então, a gente está falando de um mercado que na década de 60 era de 1.000 toneladas. A CBMM, na sua primeira etapa, na década de 60, dimensionou a sua capacidade produtiva para 3.000 toneladas, portanto, ela já tinha uma capacidade maior do que a demanda de mercado. Então, desde o início, o grande desafio dessa empresa foi desenvolver aplicações para aumentar o tamanho do mercado. A componente inovação e tecnologia sempre foi fundamental. Hoje nós temos um mercado de 130.000 toneladas e para que esse mercado fosse criado e desenvolvido, foram feitos investimentos do nosso lado, do lado dos nossos clientes, de bilhões de reais. Só a CBMM tem investido nos últimos anos
mais de 150 milhões, nesse ano mais próximo de 200 milhões de reais em programas de pesquisa e desenvolvimento. Por que é importante desenvolver esse mercado? Porque hoje existem no mundo identificados mais de 100 depósitos contendo nióbio. E nós estamos falando que o mercado é de 130 mil toneladas, portanto, o mercado é pequeno com relação ao potencial de fornecimento de nióbio ou produtos de nióbio. Portanto, o nosso grande desafio, se a gente falar qual que é o objetivo número 1 da empresa, é continuamente desenvolver aplicações para aumentar o tamanho do mercado. 90% que a gente vende está ligado à siderurgia, mas há oportunidades em outros setores. Qual que é o tema principal do momento? Desenvolver aplicações para o óxido de nióbio ligado a baterias. Nós temos resultados em escala piloto e esse ano estamos partindo para escala industrial, que é fornecer baterias para a indústria automobilística, onde os eletrodos são de óxido de nióbio ou tem como base o óxido de nióbio no lugar de grafite. Ou no caso do catodo, a gente tem o nióbio melhorando a performance desse catodo. Então, para nós, né, a gente fala em tecnologia, inovação, desafios e oportunidade. Isso, ao longo dos últimos 60 anos, tem andado junto e são fundamentais para a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Obrigado. Obrigado, Eduardo. E agora passo a palavra para a Cláudia Diniz. Por favor, Cláudia. Mine Hub, do Mine Hub. É isso mesmo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui. Muito obrigada ao IBRAM pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre o Mining Hub, um pouco sobre inovação na mineração. E é um prazer para mim estar aqui. O Mining Hub é o primeiro hub de inovação aberta do setor de mineração no mundo. Ele nasceu de uma iniciativa das mineradoras e que se uniram aos fornecedores e também às startups com o objetivo, uma proposta de valor maior, que é transformar o setor de mineração através da inovação aberta. Né? Quando a gente fala em transformar o setor, a gente está falando em todas as áreas das empresas, né? A gente não tá só falando das tecnologias operacionais, né? Mas também dos processos das áreas corporativas das empresas, né? Então, a gente leva a inovação tanto para as áreas operacionais quanto para as áreas corporativas. Entendam por essas corporativas como as áreas de RH, jurídico, financeiro, logística, né, toda essa parte que também precisa de inovação e também fortalece a entrada da inovação numa empresa, uma vez que todas as inovações acontecem e devem acontecer ao mesmo tempo para que a empresa se transforme. Né? Então, com base nisso, a gente transforma também a cultura da empresa, né? E com isso a gente trabalha a reputação do setor, a imagem e a reputação do setor. E como que o Mining Hub faz isso, né? Qual que é a ideia? O Mining Hub nasceu há 1 ano e meio atrás e a ideia é pegar os desafios do setor de mineração e trabalhar com todos os atores da cadeia da mineração, ou seja, a gente trabalha com fornecedores, com as startups, com os governos, e aqui é muito importante colocar que os governos, a gente trabalha desde prefeituras das comunidades onde os sites operacionais estão instalados, as plantas mineradoras estão instaladas, até governos de outros países, né? O Mining Hub tem sido muito procurado pelos consulados e embaixadas de diversos países, como Canadá, Alemanha, Holanda, vários outros, Israel, que trazem, né, a ideia de trabalhar com esses outros países é trazer conhecimento, né, trazer tecnologias e startups que pensam diferente, pessoas que têm uma visão diferente, que pode trazer essa visão, né, para o setor de mineração brasileiro.
né? E aí a gente trabalha também com as universidades e os centros de pesquisa, né? Para levar conhecimento, trabalhar os desafios que foram colocados pelo setor, transformar esses desafios em soluções, né? Em geral, essas soluções são de alto impacto e baixo investimento, e leva de volta ao setor mineral, né? Que além de ter uma solução tecnológica, com toda essa interação, com todo esse relacionamento, a gente leva também transformação, um mindset ágil, cultura e o conhecimento, a solução daquele desafio. E tudo isso é feito num ambiente inovador, num ambiente receptivo, colaborativo e não competitivo. Essa é uma premissa básica do trabalho do Mining Hub, né? E com as startups, com as universidades, com todos os atores do setor mineral. Com todas essas informações, a gente vem também desenvolvendo e trabalhando o construir do futuro da mineração, né? Porque a gente tem que pensar no nosso setor daqui 5, 10, 20, 30 anos, como que a gente vai estar, qual que é o futuro desse setor. E a gente hoje começa a construir uma base de dados de informação que nos permite trabalhar e pensar na construção do futuro da mineração. Beleza. Obrigado, então, Cláudia. Agora vamos fazer uma segunda rodada de perguntas, começando também pelo Gordon. Gordon, na sua opinião, o que seria necessário para expandir? 2 perguntas em uma, né? Primeiro, o número de empresas do setor que usam a Embrapi. Claro, no geral e, obviamente, nós estamos falando da mineração, em particular, a mineração. E a segunda parte, como também expandir o número de unidades Embrapi com vocação de P&D, mineração e metalurgia. Lembrando que são poucas ainda os departamentos que eu me lembre, né? A última vez que eu vi a lista de geologia, na parte de geociências, departamento de minas, de metalurgia, são poucos. Tem outras unidades que trabalham em outras áreas, mas que, claro, permeia a mineração e estão atuando bem. Essa pergunta nessa segunda rodada aí. Bom, ótimas perguntas, Fernando. Sobre a questão empresarial, né? Temos aí o doutor Eduardo aí da presidência da CBMM, né? A CBMM é uma das empresas que o setor que mais tem projetos aí apoiados pela Embrapi. A gente espera apoiar novos projetos e eu posso falar que são projetos realmente disruptivos. Assim, a CBMM é uma empresa diferenciada, né? E a ideia é que a gente apoie cada vez mais o setor. Nós já temos aí mais de 120 projetos, com mais de 10% da nossa carteira. Por isso, a parceria com o IBRAM. A parceria com o IBRAM é tão relevante, tão importante para a gente. E eu convido, aproveitando aqui que estamos ao vivo, o IBRAM, para a gente aproveitar e fazer uma chamada conjunta, Embrapi e IBRAM, para atrair mais projetos. Mas convido para a gente fazer isso conjuntamente e fazer essa chamada conjunta. Outra forma que eu acho muito importante de atrair mais projetos, é uma coisa que as empresas brasileiras têm uma dificuldade danada de fazer aqui no Brasil, mas se você vai fora dos países, os mais inovadores acontece muito, são projetos cooperativos, que são aqueles que envolvem mais que uma empresa. Então, por exemplo, nós temos um projeto que a gente apoia no setor de alumínio, que são 14 empresas, sendo dessas uma parte empresas concorrentes do setor de alumínio, e outras com empresas da cadeia do setor automotivo. Então, tem a Fiat, tem a Maxion e Osp, empresas da cadeia, e tem as empresas concorrentes do setor de alumínio, fazendo projetos cooperativos conjuntamente. Nós temos projetos também, e aí eu convido, seria importante aproveitar aí também o pessoal do Mining Hub, né, para a gente fazer também uma parceria mais estruturada. Já tivemos algumas conversas, algumas ações, mas fazer aí uma ação conjunta para mais projetos que envolvam startups, e também projetos que envolvam startups e grandes empresas. Nós temos ações muito boas para envolver startups e grandes empresas, vários modelos. Um deles é com o Sebrae,
Nós temos uma parceria muito boa com o Sebrae para apoiar projetos de pequenas empresas. Nesse caso, além do recurso não reembolsável da Embrapi, que é em torno de 1/3, né? Então, a Embrapi apoia com 1/3 o valor do projeto, os outros 2/3 são divididos entre a empresa, né? Seja ela uma startup, uma grande empresa, e a unidade Embrapi, né? O centro de pesquisa. O centro de pesquisa é econômico, a parte dele, e a parte da empresa financeira. A parte da empresa, o startup da parte da pequena empresa, o Sebrae paga até 70% do valor da parte dessa pequena empresa, dessa startup. Esse é um dinheiro muito bom, muito bacana e que vai muito rápido. Então, o primeiro ciclo de 5 milhões já foi, nesse primeiro semestre. Vai ter o segundo ciclo de 5 milhões do Sebrae. 5 milhões do Sebrae viram 12, 13 milhões em projetos, tá? Porque tem a parte da Embrapi, né? E a gente já pode ir construindo isso aí com o Mining Hub, projetos que envolvam startups, e startups e grandes empresas também podem ser beneficiadas. Então, eu acho que o modelo é essa parceria com o IBRAM, a gente fortalecer, fazer uma chamada conjunta para trazer as empresas para conhecerem. A outra coisa, essa parceria, a gente pode fazer uma parceria institucional com o Mining Hub também para atrair as startups. Eu acredito que as parcerias institucionais são muito importantes e fortalecem para a gente chegar nas empresas. E uma última coisa, para atrair as empresas, eu convido as empresas maiores, que têm um conjunto grande de projetos, a fazer algo que tem dado muito certo, que a gente chama de Embrapi Day. Como é que funciona o Embrapi Day? É um dia, antigamente, né, antes do Covid, era dentro da empresa. Com o Covid não dá mais para ser dentro da empresa, então a gente está fazendo ele online. Mas é um dia exclusivo para a empresa, em que ela anteriormente passa alguns desafios para a gente. Em muitos casos, a gente assina um acordo de sigilo. A gente seleciona junto com as empresas, as melhores das nossas 50 unidades Embrapi, mais 50, que podem atender aqueles desafios, e fazemos ali uma tarde de apresentação de solução. Então, a unidade Embrapi, o centro de pesquisa, já apresenta a solução direto para a empresa, aqui, já respondendo a demanda dela. Não vai apresentar algo que ela imagina, não, já apresenta direto, é um dia de negócios com a empresa. Então, as empresas interessadas podem mandar um e-mail para Embrapi Day, esse Day é com Y, tá? @embrapi.org.br. Vou repetir, Embrapi Day, Embrapi tem 2 Is, e o Day é com Y, embrapi.org.br, que a gente pode fazer isso também. Então, eu acho que esse ambiente que a gente está tendo aqui é fundamental, trazer mais empresas. Nós já temos atendido muitos projetos do setor, e é um setor inovador. Eu vou voltar a insistir nesse ponto, Fernando, e eu acho que o setor precisa divulgar mais isso. Empresas como a CBMN, que tem feito o que tem feito... Dinheiro não falta, né? Concordo, dinheiro não falta. Temos orçamento para apoiar, temos um setor inovador, mas eu acho que a gente não consegue passar isso. Muitas vezes, tem 2 setores super inovadores que acabam sendo colocados como meio que do lado não inovadores, que um é o setor mineral e o outro é o setor agro, né? São 2 setores super inovadores. Eu acho que a gente deveria mostrar mais isso. Sobre credenciar mais unidades Embrapi, nós tínhamos até o mês passado 41 unidades Embrapi. Vamos fechar esse mês com mais 50. E tudo depende de uma palavrinha, infelizmente, Fernando, que chama-se orçamento. Tendo orçamento, nós vamos abrir para chamada para novas unidades Embrapi. Estamos conversando com o Ministério de Ciência e Tecnologia para isso, para ampliar. Nós também recebemos dinheiro do orçamento do Ministério da Educação, que fez uma expansão muito grande nas universidades. Vamos fazer uma expansão também nos institutos federais. Estamos conversando com o Ministério de Ciência e Tecnologia para abrir. E também queremos muito que o Ministério de Minas e Energia faça parte da Embrapi. Eu sei que o ministro Bento vai vir aí às 18 horas. Faço essa pergunta para o ministro Bento. Ministro, quando vocês vão entrar o contrato de gestão da Embrapi para poder ter orçamento específico para a gente apoiar ainda mais? E modelos diferenciados. A gente pode criar modelos diferentes de apoio, não só o modelo de 1/3 específicos, como a gente tem para o setor automotivo, como a gente tem para a internet das coisas, manufatura 4.0, a gente pode criar um modelo específico de apoio para o setor mineral. Tendo orçamento, a Embrapi pode apoiar. Só uma última coisa para lembrar, para terminar, que eu já estourei meu tempo, é que a Embrapi é uma instituição privada. Por ser uma instituição privada, ela tem muita mais flexibilidade que as instituições públicas para apoiar projetos. Então, isso facilita muito. Tem flexibilidade, tem agilidade e tem, acima de tudo, burocracia praticamente zero, que ajuda muito. Então, eu acho que o que nós temos que fazer aí são essas ações. Fernando. Obrigado, Eduardo. Então, ficou aí o recado aí para o nosso ministro Bento, que vai chegar daqui a pouco aí, né?
para fortalecer a Embrapi para o setor mineral. Agora, nessa rodada, uma pergunta para o Eduardo, da CBMM. Eduardo, os dados da Pintec indicam, no setor de mineração, indústria extrativa mineral, que a intensidade tecnológica, né, que é dada pelo investimento de P&D, interno e externo, dividido pelo faturamento, no setor mineral, da ordem de 0,6%. Já foi 0,2%, 0,3%, cresceu e está em torno de 0,6%, que é típico do setor mineral no Brasil. A CBMM investe, várias vezes documentos que a vida, entre 2% e 3%. Então, ela investe 5 vezes mais do que a média da mineração brasileira. A pergunta é, pela sua exposição inicial, eu vi que o DNA dela ela depende muito de investir em P&D, né? Mas, diga lá, compartilhe com o setor mineral a importância de investir em P&D, ter uma intensidade tecnológica, o setor mineral aumentar a sua intensidade tecnológica, né? Se não chegar a 3%, pelo menos dobrar. A nossa está 0,6%, pode chegar a 1%, 2%. Fernando, eu vou dar um exemplo importante na área de produção, de processo, que é o investimento que nós temos feito para aumentar a recuperação. Nós temos um minério com 2,5%, e se a gente pegar de ponta a ponta produto final minério, a gente tinha no passado uma recuperação de cerca de 60%. Com investimentos na área de mineração, pátio de homogeneização, na área de concentração, a gente conseguiu ganhar 5 pontos percentuais. Então, isso tem um impacto super importante no meio ambiente, tem um impacto no custo, tem um impacto em produtividade, tem impacto em redução de rejeitos. Do lado do mercado, como o nosso desafio número 1, número 2 e número 3 é aumentar o tamanho do mercado, seria impossível ter atingido um mercado de 130 mil toneladas sem investimento em pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e inovação. Então, para nós, é questão de sobrevivência. E o modelo que nós adotamos, e isso é um modelo adotado há mais de 40 anos, é não duplicar investimentos. O que a gente faz? Onde existe excelência na universidade A, a gente vai trabalhar com essa universidade, ela já tem os equipamentos, nós vamos reforçar os investimentos, tanto em talentos quanto em equipamentos. Vou buscar um centro de pesquisa no Brasil ou fora do Brasil. Então, nós temos uma série de projetos na área de siderurgia com clientes e universidades. Com isso, a gente consegue acelerar o desenvolvimento com um investimento menor, se a gente quisesse fazer tudo isso dentro da CBMM. Então, essas parcerias que a gente tem feito ao longo do tempo, elas têm permitido aumentar o tamanho do mercado de forma contínua e maximizando, quer dizer, aquele dinheiro que eu invisto para o retorno que eu tenho, que é o crescimento do mercado. É importante que as pessoas acreditem que investimento em P&D é uma das melhores maneiras da gente melhorar o resultado da empresa. Obrigado, Eduardo. Espero que o seu exemplo prospere, viu? O setor reconhece que a CBMM realmente é uma grande investidora nessa área. Uma pergunta para a Cláudia agora, nessa segunda rodada. Cláudia. O Mining Hub, né, tem 2, 3 anos de existência, pelos editais, ele até agora tem dado oportunidades, tem a empresa madrinha, né, como é que funciona e tal, mas são startups, empresas que procuram soluções de inovação em várias áreas, como você falou, não só na área operacional, mas são empresas que já vêm com a experiência formada e com a aptidão para que pode também atuar até em outros setores, a agricultura, petróleo e outros. Mas a pergunta é a seguinte, o Mining Hub planeja interagir mais na área de P&D, mesmo estrito senso, com os departamentos universitários, centros de pesquisa? Sim, a gente começou, né? Na verdade, o Mining Hub tem 1 ano e meio de existência, a gente foi inaugurado no dia 17 de janeiro de 2019. Nosso primeiro ano, 2019, ele foi muito baseado no trabalho com as startups, e agora, no nosso planejamento estratégico 2020, a gente já vem conversando com várias universidades, a gente está estamos negociando um acordo com a PUC Minas, o Departamento de Engenharia Química,
Estamos em conversas com a Fundep para fazer um convênio com a UFMG, e a gente também, no nosso investimento em Hard Science, a gente teve uma conversa com o Gordon no início de 2020, antes da pandemia, e mesmo com a pandemia, a gente continua com a ação de lançamento de um edital Mining Hub, junto com o Senai, CIT, né? Nós estamos elaborando esse acordo e esse edital junto com o Senai CIT aqui de Belo Horizonte, e devemos lançar esse edital Mining Hub até o final de 2020. Nesse edital, vai ser um edital para incentivar o desenvolvimento de P&D, mais na área de Hard Science, né? São projetos que a gente vai direcionar tanto para universidades quanto para startups, porque são projetos de 2 anos, 24 meses, né? Projetos mais ligados à inovação disruptiva. A gente quer transformar os processos minerais, né? Assim, principalmente se você pensar nas áreas de barragens, nessas áreas, a gente está trabalhando hoje com novas tecnologias para evitar que os projetos tenham barragens, né? E também para levar a tecnologia para as barragens existentes. Mas é importante que a gente incentive o estudo de processos minerais que sejam mais sustentáveis, que sejam mais favoráveis ao meio ambiente, à sociedade, né? A preocupação com a comunidade e com o footprint, né? Diminuir as áreas ocupadas pelas mineradoras. Então, toda essa preocupação demanda um investimento maior em P&D, como você colocou na sua pergunta, e para isso a gente está procurando, né? A nossa primeira ação está sendo o desenho desse edital Mining Hub junto com o Senai. E também, aproveitando a fala do Gordon, a gente também está negociando um dos nossos projetos que necessita de um desenvolvimento maior, com a equipe da Embrapi aqui também junto com o Senai CIT aqui em Belo Horizonte, né? Mas todas essas iniciativas, elas são nacionais, né? O edital que a gente vai lançar, ele é nacional. Então, a gente está também conversando com a USP. As universidades futuramente também devem ter o edital, talvez. Sim, né, o acesso a esse edital do Senai aí é para as startups e também para os grupos das universidades que eles queiram aplicar, né, trazer soluções para os desafios que serão colocados nesse edital. Nesse momento, a gente está desenhando esse edital, né? Mas faz parte do nosso planejamento estratégico, sim, e a gente já está negociando com algumas universidades o início de um contrato. Beleza, muito obrigado. Na terceira rodada, depois eu vou trazer algumas perguntas que estão chegando aqui do pessoal da audiência, para o Gordon. Gordon, eu já vi uma vez a apresentação, uns 2, 3 anos da Embrapi, foi para o presidente ou foi para o secretário do MCT. Isso eram 2, 3 anos, não sei se mudou a situação. Dizia o seguinte: a Embrapi tem 6 anos, né? 7 anos de existência. Ela agora está acelerando, agora aumentando, crescendo. Dizia o seguinte: que as empresas que usavam a Embrapi até 3 anos atrás, elas, se não houvesse a Embrapi ajuda, a Embrapi dá pelo menos 1/3 de ajuda no projeto, né? Isso é um catalisador e um estímulo enorme, né? Mas como eram grandes empresas, se não houvesse, né, as empresas iriam inovar do meu jeito. Essa é uma discussão que eu vi. A outra que eu vi que não, que cresceu demais. Agora, você posicionar essa coisa. Se tem realmente aumentado o número de empresas que, se não houvesse Embrapi, elas não estariam investindo em inovação. Bom, Fernando, essa pergunta é boa e eu poderia ficar algumas horas refletindo sobre ela, porque ela é mais profunda, né? Então, assim, alguns dados. Primeiro, 42% das empresas apoiadas pela Embrapi são pequenas, e é pequenas mesmo, abaixo de 4,8 milhões de faturamento, são bem pequenas. Então, a Embrapi tem apoiado, sim, um grande conjunto de pequenas empresas. A Embrapi apoia grandes empresas? Apoia, e tem que apoiar mesmo, assim, o mundo faz isso, né?
E as grandes empresas também precisam de acesso a recursos, a orçamento, e elas não fariam esse projeto se não tivessem um apoio não reembolsável da Embrapi. Tá? Então, esse modelo da Embrapi sim faz diferença, atrai. Muitas delas não estavam fazendo e passam a fazer. Inclusive, a gente tem uma avaliação sobre isso interna, né? Se a empresa iria fazer ou não esse projeto, a gente faz esse tipo de questionário para a empresa. Então, a Embrapi tem o papel, sim, de apoiar os projetos de pequenas empresas, de médias empresas, e das grandes também, porque tem empresa que precisa, né? Ela tem muito projeto. Para a empresa ser inovadora, ela precisa estar investindo rotineiramente, constantemente em inovação. Isso puxa aqui lá do meu lado de economista, né? Dentro do Conselho de Economia e Inovação, que os estudiosos mostram que as empresas têm que estar investindo rotineiramente em inovação. Não necessariamente inovação disruptiva, mas investindo rotineiramente, constantemente. Isso tem custos, isso tem risco, inovação tem risco. E como a Embrapi apoia a fase do projeto TRL 3 a 6, né, que é conhecido como Vale da Morte, onde tem o principal risco técnico, né, não o risco comercial, mas o risco técnico, é muito importante esse apoio para trazer as grandes empresas também para inovarem e as pequenas para inovarem. Mas eu queria voltar, Fernando, a um ponto que para mim é o mais importante, que eu queria provocar aqui as empresas do setor, é o projeto cooperativo, né, entre mais de uma empresa, sejam entre empresas concorrentes, sejam entre empresas grandes e pequenas, sejam entre grandes startups, sejam entre várias pequenas. Ou seja, isso é muito importante. Isso vai ajudar muito o país, vai levar o país para um novo patamar, isso leva a projetos mais complexos, isso leva a dividir custos, a dividir riscos. Então, eu convido as empresas a fazerem esse tipo de projeto, porque isso é algo diferencial. É mais complexo, porque tem que passar no jurídico de várias empresas, né? E nunca é fácil, mas é diferencial. A grande empresa fortalece a cadeia dela quando ela faz isso. Ela pode um projeto de maior risco junto com as concorrentes, quando elas têm problemas. Ela pode criar novos fornecedores quando ela pega uma pequena empresa, uma startup, fazendo projetos conjuntamente. Então, se as empresas colocam isso na sua estratégia, elas estão olhando para um novo patamar. E ainda traz nisso um centro de pesquisa credenciado na Embrapi, com recursos não reembolsáveis na Embrapi. Isso digamos assim, o crème de la crème, você levar o país e as empresas para um novo patamar. Então, eu provoco as empresas a fazerem isso, provoco o Eduardo ali para a CBMM. O desafio é grande, Eduardo. Desafio grande. O setor mineral brasileiro, no passado, pelo menos, não gostava de trabalhar em forma cooperativa, mas tem que avançar, né? Inclusive, foi criada... Você me permite uma interferência? A DIMP foi criada para isso, né, na década de 90, e me lembro que avançou em certos setores, mas não na parte industrial, para fazer a cooperação, como acontece muito na Austrália. Mas tudo bem. A Cláudia fez algum comentário, Cláudia? Mas eu gostei demais do comentário do Gordon. Essa é a proposta do Mining Hub, né? As empresas que trabalham com a gente, inclusive a CBMM é uma das nossas associadas, exatamente essa é a proposta, trabalhar de forma colaborativa, buscar inovação para o setor e dividir os custos disso, né? Porque uma vez que você é associado ao Mining Hub, tudo é colaborativo, né? Tudo é de todo mundo, mas os custos também são divididos. Então, isso é muito importante, o grande valor de ser associado ao Mining Hub. Perfeito, eu concordo plenamente. Eu acho que a iniciativa está atendendo essa. Botar 15 empresas juntas, né, discutindo, abrindo seus problemas, acho que é um grande avanço. Hoje somos mais de 40 empresas, graças a Deus. Não, as madrinhas da... as madrinhas. Em geral, São 40, hoje a gente tem 23 mineradoras associadas e 20 e poucos fornecedores também. Ótimo. Sucesso aí. Muito obrigada. Vamos chegando ao final aqui, eu vou ter uma pergunta aqui, uma para o Eduardo e uma que pode ser atendida tanto pelo Gordon quanto pela Cláudia. Eduardo, é o seguinte, me diga uma coisa, o que você acha da cultura inovadora na mineração brasileira? Eu sei que o DNA da CBMM, pela sua própria desenvolvimento e sucesso, ele tem que ter um DNA de inovação, etc. Mas você é um profissional, executivo, você acha que tem espaço para o setor mineral? Agora você opina sobre o setor mineral, né? De melhorar essa questão cultural das empresas minerais no Brasil, está mais aberta,
a intercâmbios científicos, tecnológicos, inovação, etc.? Fernando, eu vou dar um exemplo que é importante. Primeiro, que eu acho que nós precisamos melhorar a comunicação. Como o Luiz comentou, né, eu acho que nós temos que comunicar melhor, tanto o setor mineral quanto o setor agro, do que as empresas fazem, o que os institutos, centros de pesquisa, Embrapi. E eu dou um exemplo que saiu no jornal, Valor ontem, da Vale, né, com 2 tecnologias, da TecnoRed, que pode usar biomassa para produzir algo parecido com Gusa, e outro processo Midrex, que junto com a Kobe e com a Mitsui. Então, ela está olhando lá na frente para produzir um aço que continua sendo o material de engenharia mais importante. Não tem nenhum outro material que tenha essa gama de propriedade 200 megapascal a 2000, onde tem uma empresa que o core dela é mineração, mas ela está olhando num produto que vem depois do minério. Eu posso dar exemplos na área de ouro, as 2 empresas grandes que tem aqui no Brasil, tanto o Anglo Gold quanto a Kinross, tanto nos seus processos produtivos, têm inovado bastante e com isso tem reduzido o impacto ao meio ambiente. Então, certamente, a gente sempre pode melhorar. Quem acreditar que não pode melhorar começa a perder resultado. Então, todas as empresas mineradoras podem melhorar, mas eu acho que a gente está num ponto que precisa comunicar melhor, porque as empresas já investem em tecnologia e inovação. Tá? Quero dar um exemplo que o Gordon falou. Um dos projetos que nós temos com o Embrapi é um projeto que envolve 2 empresas, VEG e CBMM. Envolve o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de Santa Catarina. Então, projetos que você tem 2 empresas e 2 centros de conhecimento, certamente aceleram todo o processo de inovação e desenvolvimento. Obrigado. Fernando, posso só pegar... Por favor. Posso, só para mostrar, justificar, esse projeto da TecnoRed que o Eduardo falou é um projeto apoiado pela Embrapi fortemente. Com certeza a Vale não teria esse projeto se não tivesse um apoio não reembolsável da Embrapi. Né? Então, esse é um exemplo do porquê também apoiar empresas grandes. Claro. E TecnoRed é um projeto antigo, né? Nasceu na PUC do Rio. Tem mais de 30 anos. Mas que bom que está chegando agora ao mercado, né? Uma pergunta que eu acho que tanto o Gordon quanto a Cláudia podem responder, que também está aqui uma das perguntas que veio da audiência. A questão da pequena empresa, não uma pequena empresa startup, né? Pequena empresa de mineração, né? Pequena e média empresa de mineração. Como é que a Embrapi, que tem agora um convênio com o Sebrae, e a Cláudia lá com o Mining Hub, vê essa... Quer dizer, você não tem pequena empresa como madrinha, né? São centenas de pequenas, milhares, né? Como é que você acha que pode chegar essa competência do Mining Hub e da Embrapi na pequena empresa de mineração? 2 minutos cada um. Ô, Fernando, a gente no Mining Hub a gente tem pequenas empresas mineradoras associadas, que elas têm pequenas mineradoras associadas. Para o Mining Hub não faz diferença nenhuma. A gente tem um conselho onde cada mineradora entra com um voto, independente do tamanho, e tudo é dividido entre elas também, né? Então, eu até incentivo bastante que as pequenas mineradoras se associem ao Mining Hub, porque a inovação chega de uma forma mais barata, né? Elas têm acesso, porque, como, né, a gente já falou algumas vezes, e para quem não sabe, todos os projetos que são desenvolvidos pelas startups dentro do Mining Hub, eles são a propriedade intelectual, o conhecimento gerado, ele não é da mineradora nem do fornecedor, ele é, sim, da startup que está desenvolvendo aquela solução. Então, a startup, ela traz essa solução de uma forma bem mais barata do que um fornecedor tradicional, e todas as mineradoras e fornecedores, todas as empresas associadas ao Mining Hub, ela tem acesso àquela tecnologia que foi desenvolvida, né? Se ela entender que ela consegue implementar dentro da empresa dela, ela pode, sim, negociar com a startup que desenvolveu aquele conhecimento, aquela solução, e implementar dentro da sua empresa, né? O que torna o processo de inovação bem mais barato, né, e mais acessível às pequenas mineradoras.
Uma pergunta, Cláudia, pegando um gancho com o que você falou. Claro. Para pequena empresa, você deve ter algumas pequenas empresas de mineração lá, mas são milhares. Você acha que poderia o MineHub trabalhar, ou ter associado ao MineHub, associações representativas de setores, segmentos específicos da mineração para levar ao MineHub as demandas, por exemplo? Acho factível isso? Aí, ao invés de ser uma empresa mineradora, ser uma associação. Seria uma associação de um segmento, por exemplo, de rochas elementais, de agregados, ou de fertilizantes, algo assim. A gente não tem isso ainda, mas somos super abertos a ter isso também, não tem problema algum. Canal mais associação de várias empresas. Demanda, né? Fica a sugestão aí para. Muito obrigada, é uma boa ideia. E as associações que quiserem, claro, né? Claro. E a mesma coisa para o Gordon. Como é que a Embrapi vai conseguir abarcar mais uma área de atuação com as pequenas empresas de mineração, que são milhares? Isso é um grande desafio trazer as pequenas empresas. Nós já atendemos de vários segmentos, da mineração menos. Eu acho que a primeira coisa, Fernando, e mais importante, é elas conhecerem Embrapi. Talvez a maioria não conheça. Então, estar aqui falando já é uma grande coisa para a gente poder divulgar a Embrapi. Acho que segunda, usar nossa parceira ali, a Cláudia, com o MineHub, para conectar. A terceira é conectar as grandes empresas com essas pequenas mineradoras. Eu acho muito importante. E a quarta, eu vou dar um exemplo não tem nada a ver o setor um com o outro, mas é só um exemplo, né? Mas que eu gosto de citar. Esse é um dos exemplos que a gente tem de pequena empresa. A gente tem um projeto que envolve 11 empresas pequenas do setor de bateria, que foram fazer um projeto com o Senai de Eletroquímica, que é uma unidade Embrapi, lá no Paraná. Essas empresas tinham os mesmos problemas, as mesmas dores, e aí foram desenvolver, usando grafeno, né, a tecnologia para bateria, para aumentar a vida útil da bateria. Depois, cada uma seguiu sua rota tecnológica e usou para o seu projeto. Um outro conjunto dessas empresas, depois, pegou esse projeto, que foi tão bem avaliado, e conectou numa grande empresa brasileira, setor aeroespacial, que eu não vou dizer quem é, né? E aí conectou. Então, estão fazendo um projeto de bateria com esse. Então, as pequenas empresas, elas têm problemas comuns. E para dividir custo, que muitas vezes a atividade de pesquisa e desenvolvimento para elas é um pouco custo e risco, se juntem. Tem que conseguir conversar, tem que conseguir falar. Não é fácil, eu sei que não é, mas isso é importante. Então, além do projeto individual, procurar as nossas unidades Embrapi, além de usarem o MineHub, que é um grande instrumento, de conectarem com as grandes, que se juntem também, com certeza que tem os mesmos problemas. A gente está aqui na Embrapi nesse mês, na campanha dos projetos cooperativos, por isso estou insistindo tanto nisso. A gente acha que isso tem que ser o futuro. Não, isso é importante, tem que divulgar mais. Temos aqui um aviso de 5 minutos, então é o seguinte, tem uma pergunta que veio 2, 3 vezes aqui, que fala sobre rejeitos da mineração, né, que é essa preocupação, né, tem que usar rejeitos, né, e aproveito um minuto para cada um sobre essa questão, a eco-inovação, a inovação na área de sustentabilidade, né? O MineHub, a Embrapi, e se o Eduardo quiser falar, tem 30 segundos para cada um, né? Dizer, o percentual de projetos nessa área de eco-inovação. E tem uma pergunta para a Cláudia, você aproveita, tem uma moça que pergunta aqui se o Hub se dialoga com outro hubs, tipo agronômico ou de outras engenharias. Sim ou não, e ponto final, e tu está chegando no final. Tá bom. Então, sim, começa pelo Eduardo, fala aí. Então, fala. Eco-inovação na CBMM. Na área de rejeitos, tem várias frentes. Frente número 1, aumentar a recuperação, então você gera menos rejeito. Área de atuação 2, nós temos um bem mineral, o que a gente pode aproveitar além do nióbio? Então, no nosso caso, a gente tem projetos para barita, magnetita e raras, né? E terceiro ponto que a gente está atuando é ver outras formas de disposição de rejeito. No nosso caso, para a gente ter muito minério fino, né, a barragem ainda parece ser a melhor solução, mas a gente está vendo formas de poder empilhar a seco a parcela grossa. Então, estamos trabalhando em 3 ou 4 frentes diferentes. Obrigado. Gordon, a Embrapi, das 120 empresas de mineração, qual o percentual que melhora o meio ambiente?
Eu não consegui fazer essa conta aqui para ver, mas tem muitos projetos. Não, mas tem muitos projetos ligados a resíduos sólidos, sim, muitos mesmo. Eu posso dizer ali que deve ter ali entre os 20, pelo menos uns 20 projetos que eu bati o olho são ligados à parte de resíduos. Essa parte de sustentabilidade tem crescido em diferentes áreas, a parte de economia circular, né? Então tem projetos ligados à economia circular. Então a Embrapi tem apoiado cada vez mais projetos e a gente acha que isso é uma área extremamente estratégica e de futuro. Não existe futuro sem pensar na sustentabilidade. Obrigado. Cláudia, você é a última. Como é que o MindHub está nessa questão de preocupação com a eco-inovação, inovação na área de sustentabilidade e tal? O som. Desculpa, estava no mudo. A gente tem, né, nos vários ciclos que o MindHub já teve, quer dizer, nos vários, a gente teve 3 ciclos, né, de trabalhos com startups e vários outros trabalhos com startups junto às áreas de suporte, mas em todos eles existe a preocupação enorme com a sustentabilidade. A gente tem vários trabalhos nas áreas de barragens existentes também, mas também na busca de soluções para não existir barragem mais nos projetos de mineração. Então, assim, essa parte do rejeito também, a gente tem projetos de aproveitamento do rejeito existente, né, pavimentação, ideias novas, telhas, própria construção de casas a partir do uso do rejeito de minério. Então, todos esses projetos também estão sendo trabalhados pelo MindHub, tá? E, assim, sustentabilidade está presente em todos eles. Quanto ao diálogo com outros hubs, a gente tem, sim, super aberto a isso, e para dar exemplos, a gente já recebeu as pessoas dos hubs de saúde, pessoas, né, do Hospital Mater Dei, teve lá para nos conhecer, nosso modelo de negócio, como que o MindHub funciona, o pessoal da Petrobras, do óleo e gás, da energia, já da construção civil, já conversamos com várias áreas, né, setores diferentes que têm interesse em montar um hub. E, recentemente, também a gente está conversando com o hub do Peru, né? A gente chegou lá e as mineradoras peruanas estão interessadas também no modelo do MindHub. Só, gente, eu agradeço aí, foi um prazer grande, enorme, compartilhar com você, Cláudio, Gordon e nosso amigo. Agora estamos chegando ao final, então encerro por aqui. Vou partir aqui agora, das 18 horas, vamos despedindo aqui, 18 horas, logo daqui a poucos minutos, teremos o ministro Bento aqui, né? Vai fechando com chave de ouro o evento. Então, Eduardo, Gordon, Cláudia, muito obrigado, e a todos da audiência. Obrigada a vocês. Que tenham apreciado. Gordon, vamos conversar. A gente sai com ideias boas, como é que entra a nossa mineração. Tá bem. Obrigada, Edu Fernando. Obrigado, Ibram. Obrigado, Ibram. Isso, exatamente. Um abraço a todos. Valeu, gente. Obrigado. Gordon, vamos conversar. Eu acho que a gente tem muito